Pois é, crianças, olha só, agora a gente voltou para a segunda parte da nossa aula e a gente vai colocar o nosso livro na página 96. Na página 96 nós temos algumas atividades, tá? E aí a gente vai relembrar o que a gente estudou um pouquinho anteriormente e vai responder isso aí, tá? Tudo o que? Conversando, tá? E aí tá assim, olha, o bairro onde você mora recebeu migrantes de outras regiões do país ou de outros países? Ou seja, aqui no nosso estado, aqui no nosso bairro, nós temos pessoas que vieram de outros lugares. Quais são esses lugares? Se necessário, faça uma pesquisa para obter essas informações e anote no caderno. Na número 2 diz assim, olha, no bairro onde mora, você observa exemplos de construções ou atividades que representam heranças dos migrantes? Quais são essas construções? Tá? E na terceira, em alguns bairros nós podemos notar diferentes aspectos culturais, resultado da influência dos povos que foram morar nesse local. Observe nas imagens alguns exemplos da cultura de povos que vieram da África. Lembra da influência africana que eu falei para vocês, principalmente nas pessoas que moram lá em Salvador, na Bahia, tá? E contribuíram para a diversidade da cultura brasileira. E aí nós temos 4 exemplos. O primeiro é a roda de samba, em Salvador, na Bahia, no ano de 2014. Depois vem a roda de capoeira, também em Salvador, em 2014. Feijoada em Bom Jardim de Minas, em Minas Gerais, em 2016. E a apresentação do Maracatu Rural, em Aliança, Pernambuco, em 2015. E aí a gente pergunta assim, olha, que elementos culturais foram representados aí nesses 4 painéisinhos que nós vimos aí? E aí eu falo para vocês que foi representado o quê? A música, a dança, o esporte, né? Porque a capoeira também é dança e é um esporte, né? E a culinária, né? Quando ele fala da feijoada. Aqui em Belém, por exemplo, a gente vai falar do quê? Da nossa maniçoba, pato no tucupi, né? Que são comidas tradicionais nossas. E a quarta questão diz assim, olha, no bairro que você mora, há elementos como os apresentados na atividade 3? Né? Tem alguma influência da música, na dança, no esporte, na culinária? Que são tradições trazidas de povos diferentes? Quais são? E aí eu já falei para vocês anteriormente, né? Na questão que a nossa tradição, a nossa culinária, ela é uma tradição que mais indígena, né? Tá? Aí a gente vai passar para a página 97, que tem um Geografia em Ação, que vai falar sobre o agente do trânsito seguro no bairro, né? Qual a importância dessa pessoa, desse profissional aí no nosso bairro, né? No bairro que vocês moram, por exemplo, tem esse agente de trânsito, ele é uma pessoa assim, que sempre está lá na rua, orientando ou não, né? Então vocês vão ler todo esse contexto aqui, todo esse texto, e vão ficar, o quê? Entender um pouquinho, essa é tipo uma entrevista, tá? Que tem aqui nesse Geografia em Ação. Aí a gente vai passar lá para a página 98, que vem aí o Revendo o que Aprendi. O Revendo o que Aprendi, que é o quê? Que é uma revisão de tudo que nós estudamos nessa unidade. E o Revendo o que Aprendi, ele começa primeiro com a leitura de um texto. E novamente ele pede para vocês fazerem o quê? No caderno, tá? E aí tá assim, olha. Leia o texto a seguir para responder as atividades 1 e 2. E aí diz assim, ó. Imaginem que naquele tempo ainda nem existia asfalto. As ruas eram de terra ou de paralelepípedo. Mas em compensação, as crianças podiam ficar brincando até tarde nas ruas. Brincavam de pega-pega, de roda, esconde-esconde, passa-anel, barra-manteiga. E só iam para casa na hora de dormir. Então isso aí era o quê? Eram coisas que aconteciam antigamente, né? Então no caderno vocês vão fazer um desenho que mostra a paisagem descrita nesse texto aí. Então, vocês vão pegar o caderninho de vocês e fazer isso aí, tá? Na segunda, tá dizendo assim, ó. Vamos comparar seu desenho com um dos outros desenhos dos outros colegas. Eles ficaram diferentes em quê? E aí o que é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer esse desenho e quando a gente voltar para a sala de aula, a gente vai fazer uma comparação. Quem está comigo já na sala de aula já vai poder fazer isso, tá? Automaticamente. A gente vai fazer os desenhos e vai mostrar
vai fazer essa socialização em sala de aula, tá bom? Na terceira diz assim, ó, observe as imagens. Elas apresentam as mudanças que ocorreram em uma paisagem ao longo do tempo. Numere-as da forma que possam ser observadas na sequência correta das alterações ocorridas, tá? O que vem primeiro? O que é o número 1? O que é o número 2? O que é o número 3? O que é o número 4? Tá bom? Então tem que observar isso aí. As mudanças que ocorreram neste ambiente, neste local aí. Na página 99, tem um leia a seguir o trecho de um poema. Aí o poema é esse aqui, ó. E o seu bairro como é? É bairro industrial, rural, residencial? Tem uma rua de terra? Tem um bezerro que berra? Tem barracas de ambulantes? Tem mulheres com turbantes? Tem escolas de inglês, de espanhol e de francês? Hospital, papelaria, banco e sorveteria? Então aí vocês vão ler esse trecho desse poema aí e vão marcar lá embaixo o que há no bairro em que você mora. Isso aí é bem pessoal. Tem panificadora, tem praça, tem supermercado, tem posto de saúde, tem escola, tem plantações. Aí vocês vão lá e vão marcar. Na quinta questão, vocês vão identificar o tipo de atividade econômica que está sendo retratada em cada fotografia. Aí a atividade econômica vai ser o quê, gente? É pecuária, é agricultura, é atividade extrativa, é atividade comercial. Essas 4 também nós já estudamos. Então vocês vão observar e vão escrever isso aí, tá bom? Aí a gente vem aqui para a página 100, que vai fazer, é um resumão do que a gente já estudou até agora. Que vai dizer assim, ó, o bairro é cada uma das partes em que se divide uma cidade. Ele é formado por um conjunto de ruas e avenidas, com casas e outras construções, além de lugares para lazer. Os bairros podem ser comerciais, residenciais ou industriais. Olha aí, primeiro resumo. Depois vem assim, olha. Para atender às suas necessidades, o ser humano utiliza os recursos da natureza e transforma o espaço por meio de diversos tipos de atividades, como agricultura, pecuária, extrativismo, indústria e comércio. As respostas da questão anterior que eu já falou para vocês, tá? E o terceiro ponto é, nos bairros habitam pessoas que vieram de diferentes locais, num movimento chamado de migração, aspecto das construções, festas, costumes, culinárias, por exemplo, trazem informações da história do bairro, ou seja, de onde vieram muitos dos seus moradores. E para finalizar, novamente de maneira oral, a gente vai responder esses 3 questionamentos aí, olha. Como é o bairro em que você reside, que você mora? Como as migrações influenciaram a cultura dos bairros? E como o ser humano transforma o espaço em que ele vive, tá? Isso aí, gente, são informações assim, importantes para a gente saber sobre a nossa cultura. E por último, para concluir a nossa aula de hoje, tem esse Para Ir Mais Longe, com dicas de livros, filmes e sites que vocês podem aprofundar esse conteúdo, tá bom? Então, olha só, crianças, hoje não vai atividade complementar na folha. Por quê? Porque tem muitas coisas para vocês fazerem no caderno de vocês durante esse fim de semana, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês façam todas as atividades propostas pela tia Silvia e que na segunda-feira a gente vai se encontrar, tá bom? Para nossa aula de português. Uma aula bem legal que a gente vai trabalhar falar da língua portuguesa, tá bom? Então, tenham um fim de semana abençoado. Obedeçam todas as normas de cuidados, tá? Evitem sair de casa. Se sair, usem máscara. Lavem sempre as mãos ou usem álcool em gel. Mantenham o distanciamento, porque o problema ainda está no ar, tá? Ainda está aí. Então, a gente não pode descuidar, tá bom? Divirtam-se, brinquem, mas tomando todas as precauções necessárias, tá bom, meus amores? Então, um bom fim de semana para vocês. Até segunda-feira. Um beijo.